Oi, pessoal, boa tarde, né? Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando da semana passada, que é o capítulo 2, a separação e a expiação, do tópico 3, que é o altar de Deus, e a gente vai dar continuidade no parágrafo 2, e a Kátia vai ler para nós. Por favor, Kátia. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Legal, né? Então, vamos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler só para a gente pegar um pedacinho aqui, ó, do parágrafo anterior. Ele fala assim, ó: sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual foi construída a estrutura. Aí ele fala assim, ó, o finalzinho assim, ó: a beleza real do templo, né, não pode ser vista com olhos físicos, que foi o que a gente estudou na última parte, né? A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque a visão é perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Aí agora, né, não sei se vai ficar claro o que eu estou querendo, né? Ó, para a efetividade, né? Ou seja, eu entendo que a palavra efetividade é para que consiga realmente acontecer, né? Seja efetivo, né? Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, né? Lembra que a gente colocou como sinônimo de expiação, né, a ideia de corrigir os erros, né? Ou seja, e vamos colocar assim para ficar mais fácil quando a gente fala do corrigir os erros, a ideia de que a gente tem uma mente errada e uma mente certa. Então, quando a gente se propõe a fazer isso, que é a expiação, a gente vai devagar se ligando a uma mente certa, que é a mente unificada de Deus. Seria também uma forma de entender o que é expiação, né? Então, assim, ó, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente, né? Lembrando que a separação é aquela ideia de quando a gente não está em paz, né? A gente está se sentindo ou com a mente que está falando demais, ou com o coração perturbado, ou seja, a gente está assim, né? Assim, a sensação de separação. Então, significa dizer que a gente não está ligado à mente unificada de Deus e que a gente está separado de Deus. Essa seria também uma forma simples de entender a separação, né? Então, se alguém quiser falar, ó, a Fernanda entrou. Oi, Fernanda, tudo bom? Sara, Oi. como que eu posso ler de novo para ela? Pode começar, se quiser. Vamos. Aliás, é porque como a Fernanda tem o livro, né? Aí eu vou só começar de novo para ficar mais fácil, ó. Tá, ô Sara. É página 22, parágrafo 2. Deu? Bom, vou lá, que ela não falou nada. Se ela não estiver me ouvindo, ó, para efetividade tá. Para efetividade perfeita. Tudo bem. Ó, para efetividade perfeita, ou seja, para que se consiga isso, seria nesse sentido, né? O lugar da expiação, como a gente conversou antes, né, que é a ideia de corrigir um erro, é o centro do altar
interior, onde ela desfaz a separação, que a gente já conversou também, e restaura a integridade da mente. Alguém quer falar sobre isso? Você quer falar, Kátia ou Adelina? Ou a Fernanda? Tá sem áudio. Desculpa, deixa as meninas falarem. Se elas quiserem falar. Adelina, pode. Quer falar? Correndo. Então, vocês estão na página 22, parágrafo 2. Tá. Kátia, pode falar. Bom, então eu vou voltar aqui, para a gente entender assim a ideia, né? Assim, eu vou ler, eu vou dar continuidade então ao texto, né? Porque daí a gente volta para esse pedacinho, né? A gente ainda não conseguiu se conectar exatamente com ele, e aí talvez ele vá e volte. Então eu vou dando continuidade, ó. Ele fala assim: antes da separação, né? Que é dando continuidade, né? Ele fala assim que onde desfaz a separação e restaura a integridade da mente, que seriam os últimos pedacinhos, né? Ele fala assim: antes da separação, ou seja, como eu já comentei antes, a mente era invulnerável, ou seja, a mente era única. Ela era, vamos botar assim, ela estava na paz, para entender essa ideia de invulnerabilidade. Ao medo. Lembrando que no livro O Medo, né, no caso esse aqui, o livro em si, quem é o medo? É o ego. Ou seja, ele coloca o ego, né, e aí colocando todas as formas, né, do não ser, né, aqui no sentido de que é os pecados capitais: inveja, cobiça, preguiça, ira, né, orgulho, eu nunca lembro todos, né? Ou seja, seria a ideia do medo, ou seja, toda vez que a gente não está em paz, nós estamos sentindo medo. Tá bom? Fernanda, você desliga o seu microfone, tá? Ó. Porque o medo não existia. Entende? Aí ele fala assim: tanto a separação quanto o medo, ou seja, tanto essa sensação de estar separada de Deus quanto o medo, são criações equivocadas. Daí ele fala assim, que tem que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra. Daí ele fala assim, com o fim de receber a expiação, para poder entender que a gente tem que corrigir os erros, que a gente tem que se conectar a essa mente certa, a gente tem que olhar, né? Daí a ideia da percepção para a sensação de medo, essa, né? Ou seja, essa sensação de separação. Aí quando nós fazemos isso, né? Olhamos, aí vem a ideia do Espírito Santo, ou seja, que ele é o guia. Então, quando ele nos encaminha para essa sensação, para isso, de olhar para o medo, de olhar a sensação de separação, e nós olhamos para aquilo com a ajuda dele, aí a gente começa então a restaurar. São desfeitas, né? Ele fala assim, que tem que ser desfeita, restaurar o templo. Ou seja, essa parte interna que tem a ver aquilo que a gente falou ali, que ele fala assim, ó, a expiação só pode ser aceita, que foi lido no último parágrafo. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então, a luz interior, né? Ou seja, que é capaz de fazer com que a gente possa usar ou perceber ou atuar ou fazer com que a expiação aconteça. Então ele fala assim, ó, tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva, né, que vai acontecer, que vai realmente ser, né, contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Kátia, por favor. Você perguntou agora há pouco quem queria falar a respeito disso, né? Daí veio algo assim para mim.
Por exemplo, quando eu estou ansiosa, quando eu estou avexada, apressada, quando eu estou com medo, que eu não sei nem do que é, né? Quando eu estou com melancolia, digamos assim, eu estou associando isso aqui, né? Então, isso é coisa da minha mente, do meu ego, né? Eu já sei que é, assim, entendo que é. Aí eu procuro o primeiro próximo momento ali que eu me coloco em primeiro lugar perante mim mesmo. Por exemplo, nas minhas tarefas, a não ser que eu esteja trabalhando, né? Mas se eu estou fazendo outra coisa que não seja o meu trabalho, eu já procuro a primeira oportunidade, né? E me recolho. E conforme você leu, olhar para, né? Eu deixo aquilo vir, né? Seja lá o que eu estiver sentindo dentre essa coleção que eu coloquei aí, que às vezes vem tudo junto, né? E antes eu pensava que eu não ia dar conta, né? Agora já está menos. E aí eu me concentro só na minha respiração e vou sentindo só, eu vou sentindo. E aí aquele medo, ele vem chegando. É interessante, parece que ele vem ficando maior. E eu fico ali, né? É assim que eu faço. Dali a pouco eu percebo que eu estou me sentindo bem. Ele dissolveu, como comumente se fala, né? Digamos assim. Não sei do que era o medo, não sei por que estava com medo. E assim eu venho fazendo com outros sentimentos que se apresentam. Eu me coloco em primeiro lugar, eu não deixo ficar o dia inteiro aqui. Sim. Tá. Espera um pouquinho, Kátia. Fala um pouquinho, eu acho que o seu microfone, ele está encostando e está dando o mesmo que estava dando agora. Fala um pouquinho, por favor. E agora? Tá normal aqui para mim. É que eu acho que ele encosta em algum lugar, mas tudo bem. Adelina, por favor. Eu não sei como é que eu tô aí 2 vezes na tela, que estranho. Mas vai estar gravando uma, a outra saiu, agora voltou. Hoje o dia tá uma concura, hein, gente? Então, eu vi esse negócio aí como se fosse assim, quando acontece o auto-perdão. Porque a expiação era como se a gente conseguisse refazer a aliança com o Criador, né? Refazer esse relacionamento íntimo. E muitas vezes a gente não se permite fazer esse relacionamento íntimo, não é nem porque Deus está nos julgando, mas nós mesmos estamos nos julgando. Devido a todos os erros cometidos durante toda uma vida, uma inconsciência muito grande, né? E aí eu mesmo não permito que esse caminho seja refeito. Eu mesmo não acredito que é possível desse caminho ser refeito. Eu mesmo me condeno e, né, aquela história também que fala, eu sou um pecador, né, enfim. E aí quando eu consigo esse auto-perdão verdadeiro mesmo, e eu consigo acreditar e confiar de que eu sou uma centelha divina e que o Criador, eu sou importante para Ele, e aí é como se eu permitisse que esse altar se abrisse. Perfeito. É como se eu permitisse que a porta do meu coração se abrisse para essa luz poder irradiar e encontrar esse ser divino, né? Quem dera eu que um dia eu consiga isso, porque deve ser maravilhoso, né? Assim, você ter essa conexão com esse Criador, assim. Eu percebo que eu não tenho plenamente, eu não tenho. Na verdade, eu sei da presença do Criador na minha vida, dos grandes milagres que ele já fez, mas eu tenho algo que ainda é um grande obstáculo, assim, sabe? Então eu imagino esse como um momento muito maravilhoso, né? Eu concordo parte do que você falou, mas eu penso que tem um montão de gente que nunca nem sequer se deu conta disso que você acabou de falar. Então, isso já é muito, né? E aí também tem uma coisa que às vezes a gente tem uma ideia de como isso tem que acontecer, tá?
talvez se você tirar essa ideia, né, de como tem que se acontecer, porque a gente tem crenças espirituais sobre, né, a gente lê muito, vê muito filme, ouve muita gente fazendo, né, né, aquela coisa toda assim, né, e a gente pensa que tem que ser igual deles, né, não, cada um vai ser da sua forma. Então, talvez você já até está mais perto do que você imagina, só porque como você tem uma crença que diz que tinha que ser assim, não está acontecendo, entendeu? Não sei se estou conseguindo me fazer entender, né? Isso é um posicionamento da minha forma de pensar, né? Então, até essas horas tem que lembrar, crenças espirituais, elas também têm que ser vistas e levadas ao perdão, tá? Aí eu vou ler rapidamente novamente esse 2, né? Porque parece que a gente entrou meio no tranco hoje. Se ficar algum pedaço, senão aí a Kátia pode ler para nós o 3 de novo. Ou a Fernanda. Fernanda, você vai querer ler o 3 para nós? Antes eu vou ler o 2, mas você vai querer? Hoje está mesmo complicado. Eu vou ler o 3, sim. Tá, pode? mas deixa eu ler o 2 primeiro para ver se não ficou nenhuma Tá. dúvida, tá? Daí eu te chamo. Vamos lá. Ó, para efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Né? Aí a gente pode continuar ou alguém quer falar alguma coisa? Pode perguntar, Kátia. Isso que você falou aqui, esse processo ele é gradual ou ele é assim? Agora eu não entendi, agora é muito pouca palavra para um cérebro que não... Porque você falou aqui, isso cura a separação, né? Colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente vulnerável. Para mim, vem que assim, colocou, fez. Então, aquilo é assim que eu não sinto que isso é assim comigo em alguns assuntos aqui, sabe? Por exemplo, alguns sentimentos, digamos, o medo, o próprio medo. Ah, tá. Então, assim, se eu entendi o que você quis perguntar, eu acho que entra dentro daquilo que a Adelina falou. Lembrando, né, para a gente ficar, agora eu tentar ser mais técnico. Muitos autores, né, falam assim, que a gente tem 3 ou 5% de consciência livre ou capacidade de perceber coisas e 97% ou 95% é inconsciência, é subconsciente, como se fala, né? Ou seja, esses 3 ou 4 ou 5%, que seria aquilo que temos de consciência livre, para ficar mais fácil, é o que nos inicia no trabalho. É ele que está vendo, é ele que é a testemunha, é ele que é o observador, ou ele é com isso que o Espírito Santo atua para resolver as coisas, né? Então, olha a diferença matemática entre 95% e 5%, né? Mas pensa bem, quando nós estamos completamente identificados com a nossa mente, perturbados, tendo aquele momento, como eu falo, um momento loucura, é quase 0%, né? Então, quando nós estamos buscando esse trabalho, né, 3 ou 4 ou 5% de consciência atuante, mais presente como testemunha sobre todos esses falsos valores ou essa falsa mente, muda muita coisa.
Então, a ideia é esse tanto aqui, né, que é meio pequeno, estar de forma constante, né? Então, por isso que a gente ainda sente esse ir e vir, ir e vir, ir e vir. Bom, o que acontece? Isso é um treinamento, né? Da mesma forma que a gente não treina para fazer uma corrida, né? A gente estuda para uma prova e tem que tirar uma nota X, é a mesma coisa, ou seja, há que ter uma continuidade, há que ter um contínuo de fazer, um contínuo de buscar fazer, de estar fazendo, e isso é a ideia, né? Então, por isso que acontece o quê? Quando a gente faz esse contínuo, a gente às vezes sente essa presença do divino ou do Criador por um tempo maior, e aquilo é perfeito dentro de nós. Aquela sensação é agradabilíssima. Mas aí o que acontece? A gente vai dando o ego entra pela porta dos fundos, a gente vai dando uma esquecida, assim, né? Porque, né? E aí a gente adormece novamente, né? Então a ideia é se dar conta que a ideia, isso de estar nessa continuidade, de buscar olhar o medo, de não estar na sensação de separação, tem que ser contínuo. Nunca não piscar, né? Não adormecer, né? Ou seja, e aí sim vem isso. Aí a ideia é como a gente estuda, os espaços de consciência, ou espaço de presença, ou espaço com ser, ele vai devagar aumentando. Então, no início, quando a gente não conhece nada, é segundos, né? Mas depois eles podem se tornar 1 minuto. Ou então a gente às vezes tem aquele rompante, aquela sensação interna de que, né, como se a gente se sentisse vivo e presente naquilo ali que estamos fazendo, naquilo ali que estamos olhando. Então eu penso que ele não é assim 100%, né? Se eu estou entendendo o que você me disse, mas ele é possível de se conhecer cada vez que a gente se propõe, né, a voltar. Por isso que a gente, antes de saber disso, nós tínhamos uma mente ligada, como aqui fala, a nossa mente vivia no medo. Isso ou seja, o pensar constantemente, o estar julgando e concluindo as coisas o tempo inteiro é uma mente que vive no medo, porque uma mente unificada, ela não precisa pensar e concluir nada, ela está presente naquilo que está acontecendo, então não tem por que ter medo. Não sei se dá para entender a ideia né, a sensação de separação é essa. Assim, eu sempre imagino, assim, né, se eu fosse dar um exemplo para mim, se alguém me perguntasse como é que seria, imagina você no final de tarde, assim, já quase escurecendo, eles te colocam diante de uma floresta completamente fechada e falam assim, você tem que passar daqui e passar para o outro lado no meio dessa floresta, né? Daquele jeito, você e você, né? Ou seja, se nós nunca fizemos isso, como é que é? A gente não vai saber se tem cobra, né? Porque depende, tem uns que têm medo de cobra, tem uns que vão ter medo de onça, tem uns que têm medo de fantasma, né? Conforme a mente de cada um tem, né? Vou passar frio, vou sentir, ou seja, todos esses pensamentos, daqui até o final, isso é o chamado modo de sobrevivência que a gente conhece. Isso é o medo. Isso é viver separado, né? Entende? Isso é uma figura de linguagem, gente, né? Então a ideia é como se a gente tivesse sempre, por isso até que a gente, né, fala da escuridão, né? Porque o ego, né? Porque como a gente tem um conceito de escuridão dentro da mente equivocada, o escuro para nós ele é perigoso, né? Ou seja, nossa, porque como o ego usa a visão, né? Como costuma usar a visão e os sentidos para ver as coisas, perceber as coisas, é como se ele tivesse com o ouvido, tudo, os olhos, ou seja, ele não. E aí entra o bate-desespero, e essa é a batedeira. Né? Essa batedeira interna é o medo. Essa batedeira que a gente sente, né? Que a gente pensa que é só o outro que sente, não, é a separação. Então a ideia é se separar disso, né? E ir devagar voltando para dentro de si e perceber que
a gente está vendo a floresta, a gente está vendo a escuridão, mas nós não estamos dentro dela, nós não estamos ali naquilo ali. Aquilo, ou seja, é dessa forma. Aí a gente se separa, como você mesmo falou, né, Kátia? A gente vai se separando e vai trazendo a calma para dentro. Aí, quando a gente para um pouco a batedeira, né, porque às vezes ela é muito forte, né, a gente sente uma reação forte, às vezes, no corpo, né? Aí você olha, consegue olhar com mais clareza e consegue ver a ilusão que estava acontecendo ali, e você consegue perdoar, você consegue limpar, ou seja, você consegue ir no foco do que estava acontecendo e ver a ilusão. Quando você vê a ilusão que aquilo não era real, voltou a conexão. É assim que eu consigo explicar de uma forma mais simples isso que você perguntou, que eu acho que foi o que você perguntou, não foi? Foi? Foi isso que eu perguntei, sim. Muito grata pela resposta. Tá. Fernanda, por favor, lê o parágrafo 3 para nós. Parágrafo 3. Está escutando bem? Sim. Está escutando bem? Parágrafo 3. Estou te escutando. Aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas pode desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar uma vontade aprisionar. Ô, Fernanda, só um pouquinho. Para aí. Fernanda, para um pouquinho. Ó. Para um pouquinho porque o áudio falhou. Eu vou ler, tá? Porque senão vai... Tá. Eu acho que talvez seja conexão. Eu vou ler até onde você estava. Ó, quer ver, ó? Eu estou achando que estava muito baixo a minha... Não, tava sem... não estava sem som mesmo, tá? Um pedaço. Ó, eu vou ler aqui, ó. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendrada uma situação que leva aos extremos vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eu vou parar aqui e vou ler de novo os pedacinhos. Olha, ele fala assim, ó. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Quando vocês leem isso e interpretam já o que vocês compreendem sobre expiação, vocês aceitam isso como uma realidade? Sim? Ou seja, não. Eu penso, não aceita como uma realidade? Ou não entendeu? Não entendi. Então, não, por isso que eu disse que não aceito. Tá, então assim, ó. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Então, vamos lá. O que eu entendo quando ele está falando essa frase, né? Fazendo um checklist ou indo para trás de tudo que a gente já estudou. Então, a gente já comentou que a expiação seria como corrigir os erros, né? Ou seja, quando nós decidimos corrigir os erros. E o que seria dentro desse corrigir os erros, né? Porque a gente já viu, né, em outros
outros encontros, que a gente ainda está entendendo o que é expiação. Embora a gente possa botar um significado pequeno, ou uma frase, ou um parágrafo sobre expiação, a expiação é algo, ele é um todo, é uma coisa maior, né? Então, assim, quando que uma pessoa ela resolve expiar, na minha ideia? Quando ela resolve que ela quer parar de sofrer. Para mim, a ideia é essa. Todos nós aqui, né, vamos botar nessa vida, gente, né? A gente teve uma vida, né? Não importa se a gente está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ou seja, não importa quantos anos a gente teve. Passamos por vários processos, né? Algumas coisas foram muito legais, e, né, tiveram um certo significado, mas nós sabemos que parte dela, da vida que a gente teve, ela tinha um sofrimento, né? E esse sofrimento não é, a gente muitas vezes pensa que tem a ver com a coisa material, né? Mas não é material, né? Ele é algo interno, alguma coisa, ou seja, é como se de repente a gente tivesse uma tristeza interna, que a gente olha para o mundo e esse mundo ele não nos preenche mais. Né? Não é porque às vezes a gente não tem um marido, não tem um esposo, não tem um trabalho. A gente tem até uma organização religiosa, filosófica que a gente segue, mas parece que está faltando alguma coisa. É um sofrimento interno. E aí nós vamos em busca de respostas reais para aquele sofrimento. Né? Cada um, às vezes foi em vários, às vezes vai no médico, vai no psicólogo, bom, até que a gente entende, de alguma forma, que existe essa segunda natureza dentro de nós, de alguma forma. A gente começa a entender que o que é essa segunda natureza, que é essa mente que a gente usa, e aí junto os sentimentos que acontecem, eles nunca dão a resposta para nós. Né? Ou seja, a gente passa anos pensando, anos olhando, anos estudando, anos e não sei o quê, mas não tem a resposta. Então, quando nós nos damos conta, né, disso, que é o quê? Aí a gente vai usar a linguagem do livro, que isso é a sensação de separação de Deus, né? Ou seja, é isso. Aí a gente entende que estar separado de Deus, só voltar a não estar separado de Deus, é quando a gente resolve fazer o caminho de volta. Ou seja, nos tornar um com Ele. Quando nós buscamos nos tornar um com Deus, né, a gente iniciou o processo da expiação. Então ele fala assim, a aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Pode ser 1000 vidas, não sei, eu não sei como é, eu estou usando aí, pode ser 10 vidas, 20 vidas, muitos tempo, né? Nascer e morrer, botar assim, porque, né, quantidade de vida eu não posso determinar, né? Nascer, morremos. E a ideia é que a gente, cada nascimento e cada morte, nós vamos repetir as mesmas coisas, porque somos todos iguais. A gente vai nascer, né? Podemos ser menina ou menino, né? Até então, né? Mas vamos ser menina ou menino, vamos ter criança, adolescência, adulto, velho e morrer. Criança, adolescência, adulto, velho e morrer. Nessa linha de tempo de corpo, existem coisas que acontecem. Existe um roteiro que está acontecendo. E esse roteiro está em 97%, aí a gente vai entender, na mão de quem? Do ego, dessa segunda natureza. A ideia nossa é viver a vida real, a vida como filho de Deus, a vida presente, a vida consciente, a vida sem medo. É essa a ideia de aceitar a expiação, né? Mesmo que dentro desse tempo, né, que a gente tem, né, a gente vai passar pelo processo, porque a gente tem um corpo, a gente vai ter coisas a resolver, mas é para resolver sem sofrimento, sem estar ligado na linha do medo, sem estar separado de Deus. Eu entendo assim. Pode falar, Kátia. Sara, enquanto você falava isso, a respeito do medo, eu falei para você esses dias, né, que eu ouvi um pedacinho de um áudio lá de uma pessoa que também faz um estudo com esse milagre,
E eu achei assim, diferente, né? Porque ela fala Jesus, Jesus, né? Daqui a pouco ela fala, então, Jesus, o Espírito Santo, coisa e tal, entendeu? Será que não existe, assim, dentro de mim, digamos assim? Porque eu cresci ouvindo o nome Jesus, né? O que já era inalcançável, porque ele é perfeito, né? E eu tinha ainda uma culpa porque ele tinha morrido. E hoje eu sei que não foi assim, né? Aí imagina a distância que eu, em relação a Deus, né? Digamos assim, nessa crença, né? Jesus e Deus, né? Será que não é nesse sentido que algumas pessoas, e eu conheço outra, mas ela não está aqui na internet, ela também é praticante, ela estuda curso de milagres, e ela fala Jesus também, né? Aí, dali a pouco, ela fala, e o Espírito Santo, coisa e tal, entende? Será que a pessoa fala isso para que essa sensação, para que quem está ouvindo lá, digamos assim, essa sensação de distanciamento seja diminuída? Eu não sei, Kátia. É porque, Essa pergunta você teria que fazer para elas, né? mas eu sei que ela sabe que não é Jesus, entende? Né? Não sei, eu não conheço elas, tá? Mas vamos entrar no mundo da suposição. Sim. Eu penso que cada um é livre para se expressar. Talvez isso que você comentou, né, para ela seja necessário. Eu não, eu assim aqui entre nós, né, se alguém tiver essa necessidade, fique livre para falar Jesus. Mas eu penso que eu e Deus somos um, né? E acabou, né? Então, assim, é dessa forma que eu entendo, né? A gente entende a ideia do Filho de Deus, a gente entende a ideia do Espírito Santo, né? Da ideia do Filho de Deus aqui representa o Cristo, tudo. Mas eu penso que eu sou filha de Deus, né? Como Cristo ou como Jesus era filho de Deus, né? Entende? Então, eu penso que é assim que eu me entendo com ele. Então, por isso que eu sempre falo dessa forma. Né? E penso que talvez o livro dê margens a falar sobre dessa forma, a pessoa, né? Mas eu não saberia dizer por que eles pensam em Jesus, né? Até assim, de forma pessoal, eu não tive nenhuma orientação religiosa. Eu acho que eu peguei na Bíblia 3 vezes na minha vida. Então, nunca entrei em nenhum desses lugares, né? Essa forma de falar, de explicar e de dizer, ela nunca foi presente na minha vida, talvez até por isso que eu não fale Jesus. Mas também não sinto necessidade. Para mim, Criador e Deus, no sentido aí, eles seriam a mesma pessoa. Para isso, tenho ideia de que, como ele é assim, né? Isso é um conceito que a gente ainda é mental, mas a gente tem que ter um conceito mental, porque senão a gente não consegue ir além, né? Pelo menos não por enquanto. Que existe alguém que criou tudo e todas as coisas, né? E esse é Deus. E a ele, a quem eu me deporto, ou é a ele que eu entendo que ele é o meu criador, né? E é assim que eu penso, né? Agora, essas outras coisas eu não sei te explicar. Sugiro você perguntar para elas, porque eu não sei. Eu não tenho acesso a ela, eu não tenho acesso mas a essas duas pessoas, né? Mas é assim, o que veio para mim, o pouco que eu ouvi a pessoa falando, é como se ela colocasse a palavra Jesus, primeiro, por ela ter vindo, Talvez, né? assim, de uma linhagem assim, né? E assim, para algumas pessoas, o Cristo parece que é uma coisa pesada. Para mim não é, tá? Para mim não é. Sim, Mas entendi. eu fui associando assim, né? E ela fala com muita tranquilidade, assim, porque Jesus, daqui a pouco ela fala porque o Espírito Santo, daí ela fala de Deus. Uhum. Então, eu fiquei olhando assim, né? Até que ponto, dentro de mim, Kátia agora, né? Sim. Eu ainda tenho essa hierarquia que me foi ensinada, Pai, Filho e Espírito Santo, e que essa hierarquia me causa uma barreira no entendimento no estudo de curso e milagres. Entendi. É que, olha, vamos. Porque assim, o que. É que esse livro, assim, na minha compreensão, ele é um livro de autoestudo. Ou seja, ele foi escrito para que qualquer pessoa que o lesse
pudesse estudá-lo, né? No caso, quando eu falo de estudo, pudesse estudar sozinho, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando em grupo, porque isso pode nos auxiliar, porque ele é um livro que às vezes tem uma linguagem que a gente não conhece, como a gente tem muitas interpretações sobre esse aspecto religioso ligado ao cristianismo, o que é ser cristão, então facilita a conversa quando se tem mais pessoas, né? Então é uma troca, é um compartilhar de compreensões, né? De percepções, na verdade, né? Então, assim, então, nesses lugares, outras pessoas, elas compreendem assim. E está perfeito, penso eu. Eu encaro dessa forma. Porque é como elas estão percebendo. E não sei, não posso te dizer o que está certo ou o que está errado, porque certo e errado, hoje em dia, a gente já sabe que é uma questão de momento, né? O certo pode estar certo naquela hora e está errado, e ao contrário também, né? Mas penso assim, que conforme a gente vai estudando aqui em grupo e estudando sozinha, a gente vai ver a crença, né? E aí cabe só individualmente ver se aquilo é uma crença ou se aquilo ainda é necessário, né? Nessa ideia, penso que seria isso que eu poderia te dizer agora, né? Porque para mim, nunca passou a pensar eu falar a palavra Jesus, mas vai que uma hora eu falo que é Jesus, né? E aí você vai falar, ué, o que a Sara está falando de Jesus? Entende? É nessa ideia. Por favor. Eu coloquei essa pergunta dessa maneira para a gente, né, quem quiser, né, eu no caso eu venho examinando isso, né, porque eu já fui evangélica, tá? E então lá, né, a gente falava só Jesus, não tinha isso de Cristo, né? Só Jesus, e só Jesus. Depois eu fui para o budismo, onde só tem o Buda. Só que assim, o ensinamento é bem amplo, é aberto, tem muito menos crença, digamos assim, né? Dentro do que eu compreendo, né? Vocês, por favor, isso é dentro do que eu compreendo, né? E aí ali começou a sair aquele peso de que eu estava no coletivo e eu estava lá, inclusive, naquela época, e que eu ajudei a matar Jesus. Por isso que eu citei essa crença. Porque ela pode estar muito profundo e a gente não sabe. Então, quando coloca assim, a fritura, um pouquinho de água na fritura, sai uma bolinha, assim, e essa é a crença. Ela pode estar dentro de mim, de uma de nós, ouvir, e isso pode tocar, assim. Que beleza que não é assim como eu pensava, então. Porque sai a culpa. Por Sim, isso, te entendo. Deixa eu só falar uma coisinha, Fernanda, antes de você entrar. Eu vou te falar a minha compreensão sobre esse livro, né? A gente até já falou sobre isso. Nós todos tivemos aqui nesse país, principalmente Brasil, uma educação cristã, porque o Brasil ele cresceu dessa forma, né? A gente é um país laico, mas tem uma educação cristã, né? Ou seja, todo lugar que usa a Bíblia como o ensinamento, ele tem essa educação cristã, porque lá tem tem o Antigo Testamento, mas tem o Novo que está ligado à ideia do Cristo, né? Bom, esse livro aqui, né? Ele é como se o Cristo estivesse falando para nós. É assim que eu entendo, né? E dentro dele, nós vamos ver que algumas coisas são diferentes das compreensões que muitas instituições têm sobre o que é o Cristo ou o cristianismo, né? Mas aí cabe a cada um entender da sua forma, né? Ou seja, ele veio, o intuito dele para mim, na minha ideia, é quebrar essas crenças, entende? Crenças de cada um de nós sobre quem é verdadeiramente o Cristo, o que o Cristo veio fazer, ou o que o Cristo, né? E entenda que esse Cristo aí não é o Jesus, gente, né? Ou seja, a ideia do Cristo como Filho de Deus, né? Entende? É isso que talvez, às vezes, que seria talvez isso que você queira, não sei se diria comparar ou colocar em pauta, né? Mas eu para mim, nunca, não faz nem isso. Eu penso que é pessoal, Kátia, nessa ideia, tá?
Porque senão a gente entraria em isso, aquilo outro, né? E como para mim é uma coisa que eu não faz parte da minha vida, nunca fez, então a pessoa está falando outra língua. Entende? Tá? Pode continuar, então, por favor, Fernanda. É assim, Sara, eu acho esse parágrafo, a gente na próxima aula, né, estudar ele de novo, porque eu achei ele o mais que tem mais dificuldades para mim, né? Por exemplo, essa frase aqui: tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação. Mas pode desviar-se, essa palavra aqui e complicou um pouco, mas podes desviar-te inteiramente do teu Criador. Aí vai, né? Então, eu gostaria que você, como está já no final, falasse alguma coisa, assim Então, que possa, ou então deixar para a próxima aula, não sei, o que você acha melhor. Não, é que eu tenho uma novidade para você, Fernanda. A gente começou atrasado, então a gente não está atrasado, não. Você chegou um pouquinho depois. Então a gente vai dar uma continuidade. Peço até desculpa porque tinha um monte de afazeres, o trânsito estava péssimo, eu corria mais do que tudo e não dava conta. Não, a gente ainda tem um tempinho. Não sei se a gente vai chegar até aí, mas ainda tem um tempinho. Então deu para entender essa aqui... palavra. Pode falar. Essa palavra procrastinação, tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação. Isso aí ficou meio confuso para mim. Mas a gente é capaz de conseguir chegar ali. Vamos lá, ó. Então, a primeira frase, ó. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Já deu para entender o que a gente conversou, né? Deu, né? Aí eu vou continuar a frase, ó. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Né? Vamos tentar pegar um pedacinho assim. Ó. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio. Vocês lembram o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquela ideia de que a gente pode fazer o que acha que quer fazer. Fernanda, desliga o teu microfone porque está dando eco aqui. Ó, então a gente, como se a gente, eu faço o que eu quero, eu faço, entendeu? Seria nessa ideia, né? Entende? Seria assim. Aí ele fala assim, isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, porque ele fala em algum lugar aqui, que a gente já estudou para trás, que nós temos esse livre-arbítrio, né? Devido à inevitabilidade da decisão final. Mas não é assim, né? Aí ele fala assim, mas tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação. Assim, eu vou explicar. Você quer falar, Kátia, sobre isso? Por favor. Sara, desculpe eu interromper, mas eu penso que está pesando aqui, não é para mim, mas talvez para a Fernanda esteja pesando a palavra livre-arbítrio, que vem de julgamento, é liberdade, né? É que essa questão de tradução, né? Livre-arbítrio. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio, a tua liberdade, devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Daí ele continua. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação. Eu vou deixar para estudar amanhã, vou deixar para fazer depois, vai ficar procrastinando, né? Mas não podes desviar-te inteiramente, ou seja, eu me afastei um pouco, ele está dizendo aqui, né? Não pode desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa, ele colocou o que depois da vírgula maiúsculo, que o Criador fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. A palavra procrastinação, eu não sei por que eu posso estar
totalmente errada, mas parece que ela mexeu com a Fernanda. Sabe? Aham. Assim, como assim, né? Adelina, por favor. Grata, Sara. Eu entendi assim que essa religação com o nosso Criador vai acontecer de qualquer forma. Vai acontecer de qualquer forma. Isso vai acontecer em qualquer momento com todo ser humano, né? E aí ele fala, pode parecer estranho, porque se a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher fazer essa ligação ou não, né? Ele fala. Então pode parecer estranho isso, mas é como se fosse assim um plano. É um plano que o Criador projetou, já projetou lá no início, né? Que de alguma forma o nosso ego desviou. Nós desviamos do caminho, nós desviamos do plano, mas o plano nunca foi encerrado por causa disso. E aí ele fala dessa procrastinação, porque a gente vive, né? Vem, que nem você falou, nasce de novo, vai, faz tudo errado de novo, nasce de novo, vai, faz tudo errado de novo, até que é o processo evolutivo, porque cada vez que a gente erra, a gente aprende e uma consciência vai se abrindo e vai acontecendo. Acontecem mil desgraças, 1000 guerras, 1000 coisas, só que cada vez que acontece uma coisa dessa, nós também aprendemos, nós modificamos, né? E a próxima geração que vem, talvez não venha cometendo tantas coisas. Então, eu acho que esse aí entra o processo evolutivo do ser humano, né, que vai terminando com essa procrastinação e o plano final vai acontecer, né? Eu entendi assim. É bem por aí o que você falou, Adelina, mas entenda uma coisa que eu acho que foi não sei qual foi a aula, qual foi que foi no parágrafo 2, né, que a gente já está no parágrafo 3. Ele fala que o processo evolutivo é esse de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Na verdade, o processo esse da mudança, né, da escolha, aí eu vou colocar uma forma pessoal de falar, é o processo em que nós nos revolucionamos, em que aí a ideia de que quando, individualmente aí falando primeiro, né, nós resolvemos parar de sofrer, né, de viver nessa linha aí, né, equivocada, aí é o processo de entrega, de voltar, ou como ele diz, que você faz essa escolha, a aceitação da expiação, né? Então se revoluciona, né? Porque evolução ela entra nessa linha de nascer e morrer, nascer e morrer. Então, como você falou, a gente nasce, morre, sofre, a gente aprende as duras penas. Mas não significa dizer que a gente está espiando, literalmente, no sentido de que não há uma compreensão, porque muitas vezes o sofrimento ele pode nos mudar, né? Mas ele não quer dizer necessariamente que ele nos fez essa ligação com o Criador, de forma plena e completa, como a gente está querendo explicar aqui ou está tentando entender aqui. É assim que eu entendo, Adelina. Não sei se o que você disse é perfeito, mas talvez a palavra, em vez de ser a palavra evolução, a palavra revolução, ou então a palavra expiação. Porque nascer e morrer, então a nova geração, né, se fosse botar assim no mundo inteiro, se todo mundo do mundo inteiro resolvesse parar de sofrer, aí seria perfeito. Mas não vai ser assim. Porque se enquanto nós continuarmos dessa forma, vermos através da mente errada e equivocada, a gente vai nascer, vai morrer, vai sofrer, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter toda essa sensação de falta que esse mundo tem. Mesmo que possa ter até carro voando no céu, né? Que a gente tenha, as casas não sejam mais na terra, né? No sentido de no chão, seja no espaço, né? Que a gente ande de não sei o quê, né? Ou seja, como a gente vê nesses filmes, né? Coloca, né? É que nem antes, a gente andava a pé, depois passou a andar de cavalo, depois passou a andar de carroça, depois a gente andou de carro, né? Agora a gente anda de avião, né? Pensa que a gente é muito evoluído. Não, né? A gente não é evoluído por conta disso. Porque se isso fosse evolução, né? A gente estava bem, e não. Hoje a gente toma, né? Lógico que melhoramos muitas coisas, né?
A gente, vamos dizer assim, deixou de ser ignorante em muitas coisas, mas não significa dizer que ainda é um processo de completa entendimento da expiação, é um processo ainda ligado ainda ao processo de nascer e morrer. É assim que eu compreendo. Não sei se eu fui contra ou se você entendeu o que eu quis dizer, Adelina, né? Não porque eu esteja certa, né? Mas o que você disse é isso mesmo. Mas, Não, eu entendi o seu ponto de vista também. E às vezes, assim, eu andando pela rua, né, sai no trânsito e tal, e vê a situação humana muitas vezes, né, e eu me pergunto mesmo, se a iluminação vai chegar para todas as pessoas e a gente está vivendo um ápice de uma civilização totalmente inconsciente de todo o mal que está causando a si mesmo, porque o ser humano está se matando, né? Porque o planeta ele vai resistir. A natureza, ela se refaz. O ser humano não se refaz. O ser humano ainda não acordou para isso. Que ele está colocando a vida dele em risco, né? E aí eu olho assim, eu fico pensando, se o processo de consciência, de iluminação da consciência vai acontecer para todo ser humano, né, o que mais vai ter que acontecer para que essas mentes, né, se iluminem, né? Então, assim, é tudo uma incógnita ainda, né? O futuro é sempre uma incógnita, né? Nós estamos vivendo uma era que vocês estão cada um no seu lugar, né? Olha quantas distâncias tem entre nós. E nós estamos reunidos num lugar que a gente não sabe nem onde que é. Onde que nós estamos reunidas nós aqui? Olha que interessante. Qual é o espaço que nós estamos que eu estou vendo vocês? Vocês estão me vendo se eu abrir a câmera? Vocês estão me ouvindo? Onde é esse espaço-tempo? Onde é isso? A gente não para ver o milagre, né? E se isso é um milagre humano, de nós que somos matéria, quantos milagres não existem nesse mundo invisível que a gente desconhece, né? É muito louco, assim. Então, eu acredito assim, que ao longo desse tempo vão vir coisas que vão trazer essa iluminação, né? Porque isso já está escrito, esse é o plano, né? E a gente só tem que acalmar mesmo o coração e confiar nesse plano, né? E pedir a esse Criador que nós venhamos a fazer parte desse bem, né? De iluminar a nós mesmos e quem sabe a mais alguém, né? Então, mas eu fico pensando, falei, aonde que a gente vai parar? Até onde a gente vai, né? Para acontecer tudo isso. E é isso, olha. Desculpa, eu viajo muito. Não, eu também de vez em quando penso nessas reflexões, assim, porque se nós olharmos a forma como nós vivemos, né, coletivamente falando, ela é insana. E é isso que às vezes é difícil de nós aceitarmos, né? Por isso que a gente tem que lembrar que não dá para viver do mundo do lado de fora. A gente tem sempre que viver para o lado de dentro. Olhar o lado de fora como uma forma de espiar, né? Espiar o que tem aqui dentro, né? No processo da expiação, né? Porque senão a gente também se torna insano. Porque o mundo em si, né? Por tudo que nós já vivemos historicamente e conhecemos, né? Porque hoje em dia é capaz de saber de muita coisa que aconteceu na humanidade, não só há 100 anos, mas há 200 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, né? E nós só repetimos, erro atrás de erro, fatos, ou seja, a fome, a miséria, todos, né, os pecados capitais, eles continuam se manifestando, né, grandes homens e grandes mulheres se levantaram, vieram nos ensinar e a gente fala e a gente não aprendeu. E se a gente for entrar nessa linha, a gente entra na insanidade, mas isso lamentavelmente, é aquilo que a gente fala, é a delusão do mundo, né? Mas eu também sou que nem você, eu tenho muita esperança que um dia vai dar o clique. É preciso um clique. Por incrível que pareça, é o mesmo que aconteceu. Assim, o que está acontecendo conosco, né? No sentido assim, a gente se deu conta que nós estamos no meio, dividido em dois, né? Ou que tem a linha da dualidade, que é o certo, errado, feio, bonito, né? Que é o bater constante da mente
concluindo, achando, pensando, vivendo para o lado de fora. Hoje em dia nós estamos tentando fazer o inverso, é olhar de dentro para fora, com os olhos do ser. Quando todas as pessoas passarem a fazer dessa forma, usando uma forma mais simples, mudou o mundo. É isso que a gente tem que fazer, porque o resto se resolve. Mas aí o ego ele quer resolver as coisas materiais, né? As coisas, como se fosse possível resolver as coisas materiais dessa forma, não. Então, porque a consciência por si só, ela sabe o que fazer. Então, aí ela atua na matéria e ela cria de forma diferente. Entende? A gente ainda pensa que a gente não conhece a ideia, o que é ser um real criador, né? A gente não entende isso ainda. A gente não entende, por exemplo, que cada pensamento de ódio, mágoa e ressentimento está criando. Ódio, mágoa e ressentimento. Aqui e lá de fora, aqui e lá de fora. Enquanto a gente continuar com ódio, mágoa e ressentimento, somos criadores de entendeu? É essa a ideia. Por isso que ele fala aqui um pouquinho assim, ó, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada, né? Ou seja, ele fixa, né? Senão a gente fica, eu digo, fica virado giraia, não dá, né? Entende? A gente passa do bom senso, né? Ou seja, o ego toma conta, né? Seria nessa ideia, assim, né? Mas é bem por aí. Mas eu sempre olho e eu, como eu falo, né? E a luz veio e eu perdoei o mundo. Porque o mundo que eu quero viver não é esse. E eu tenho que perdoar tudo que vem de fora. Toda essa insanidade coletiva, né? Que está lá fora e está aqui dentro. Então é nessa ideia que eu penso também, Adelina. Né? E a gente tem que cuidar para não se contaminar com essa tristeza, com essa melancolia que existe lá fora. Que às vezes não é fácil. Né? Porque essa melancolia, essa tristeza, não somos nós e ela não foi feita por Deus. Né? Que é o que muita gente dá essa competência para Deus, né? Ou transfere esse sofrimento para Deus. E aí que é o primeiro equívoco. Aqui é onde o livro quebra, né? Porque muita gente que estuda a Bíblia pensa que Deus é injusto, né? Que Deus faz coisas ruins. Não, isso não tem a ver com a criação de Deus. Isso tem a ver com a criação do ego que entende assim. Né? Né, uma das primeiras crenças que esse livro quebra é essa. Deus é amor. Ele jamais seria injusto. Ele jamais mataria em nome de Deus, né? Como a gente matou e mata ainda. Né? Nessa ideia. Eu não sei também se eu filosofei muito, Adelina, mas é isso. Né? Não é fácil não de olhar o mundo aí fora. Né? Mas tem que lembrar que ele não é, esse mundo lá de fora não é de Deus. Pode falar. Não, é isso mesmo. Boa reflexão. A gente não pode se deixar contaminar, realmente. E é o que eu falo às vezes, né, para umas amigas minhas, que às vezes parece que a gente é um pouco fria, né? Não é questão de ser fria. É que, assim, você não tem como você resolver aquilo. Então, você ficar focado naquilo não vai fazer nada de bem também, né? Então, é se manter realmente pro lado interior, né? Nosso lado interior e na nossa idade, que uma hora tudo vai modificar realmente. Mas, assim, Adelina, só para entender, assim, como eu... aí entra um aspecto meu pessoal, né? Entenda que todos somos irmãos, né? Então, hoje eu ando na rua e eu não me sinto diferente de nenhuma pessoa que está na rua. E assim, né? Eu não quero dizer que eu ainda não, de vez em quando, não apareça algumas, né? Às vezes eu posso olhar e às vezes a mente tenta falar alguma coisa sobre aquilo ou aquilo outro, né? Mas eu também, ao mesmo tempo, já volto para dentro de mim. Mas é como se eu estar com qualquer pessoa fosse bom. Estar em qualquer lugar é bom. E isso é o que muda o mundo. Assim, a minha ideia de entende? É começar a não ver diferenças, porque quem vê a diferença é o ego. Então, amar a si próprio, né? Tem uma frase, amar a ti mesmo como próximo. Eu sou péssima para frase, gente. Né? Mas quando eu passo a ter essa ideia de que eu sou um com Deus, um com o Criador, né? E Ele está comigo aonde eu for,
né? E ali aquela ideia de que ele deve estar na minha mente com uma coisa unificada, e se eu saio para fora para estar com outros, né? É isso que eu tenho que carregar e estar com o outro dessa mesma forma, conexão de ser para ser. E aí o mundo passa a ser belo. É bem diferente a ideia. E é assim que eu entendo, né? Então não há tristeza no mundo. Quem vê tristeza, melancolia é o ego. Há coisas que têm que ser resolvidas no mundo da forma, né? Entende? Mas e parte dessas coisas que acontecem, ruins, que a gente vê, foram escolhas que aquelas pessoas envolvidas fizeram. Entende? Da mesma forma que hoje a gente está tentando fazer uma escolha de parar de sofrer, né? Certo? Se essas pessoas não fizerem essa escolha, elas vão sofrer. Mas é porque, como diz ali, é o livre-arbítrio delas. Elas ainda não entenderam isso. Mas está perfeito. Então, cabe a nós fazermos o trabalho em nós e levarmos essa mensagem ou essa forma de ser para o lado de fora. Mostrar como se faz, ou ser o que deve ser, né? E isso faz com que as pessoas vejam. Por isso que quando Cristo, né, esse Cristo que se falou agora, esse Jesus veio, ele mudou o mundo. Porque ele mudou, por isso, né, até que o ego que crucificou o Cristo não foi, entendeu? Entende? Porque entende? Quando Cristo nasce, o ego some. Então é isso que as pessoas não entendem, né? Assim, a gente também às vezes não consegue se perceber disso, né? Então quando a gente está em sofrimento, o nosso Cristo interno está na cruz. Demora, né? Então se a gente quer estar um com Deus, né, um com Cristo, né, ou estar nessa ideia de ser filho do Pai, não há por que se lamentar, né? Ou seja, o mundo é belo. Parece assim, o mundo é belo, tem guerra. Sim, mas tem guerra, mas o mundo é belo assim mesmo. Demora, né? Não sei se eu consigo falar, explicar, mas é isso. Por isso que fala que você vai olhar o céu com outros olhos. Lembra que o Eckhart, que a gente até conversou, quando Eckhart acordou do seu despertar, ele falou tudo era lindo, era como se fosse um renascer, e era o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Mas a gente ainda vê com a ilusão. Quando a ilusão desaparece da mente, quando ela começa a sair devagar de dentro de nós, não há mais o sofrimento, esse sofrimento contínuo da sensação de separação. Aí há os períodos, que aí a ideia, que aí vem a ideia da batalha interna, né? Ou seja, tentar ficar na mente unificada, ou como se fala na presença, e a outra mente tentando te levar de novo, né? E você volta, você perdoa, você limpa, ou seja, e aí os períodos ficam maiores. E quando você prova da paz interna, você fala, eu não quero mais sofrer. E você vai buscar novamente a sua paz. É nessa ideia que eu compreendo, né? E aí, por isso que você não vai, assim, você vai ver que a pessoa está em sofrimento, mas você não vai sofrer junto com ela. Você vai tentar levar o amor de Deus, ou o seu amor, ou o seu ser até ela. Ou com a sua presença, né? Que pode ser o próprio silêncio em si, mas a sua presença na sua paz, ou então através de uma palavra. Explicar para ela, mostrar um ponto de vista novo para ela, sobre como é que pode ser as coisas. Que às vezes ela nunca viu. Da mesma forma que a gente não via antes, muita gente não vê ainda. É só essa diferença, por isso que eu falo que é o clique, né? Não sei se eu tô indo muito longe na ideia, né? Calma que eu chego lá. Não, eu não sei se eu estou me fazendo entender, não estou querendo... Não, tá perfeito, tô entendendo. Eu, particularmente, eu ainda não consigo. Ou eu sofro com a condição que eu assisto, Sei. ou eu me isolo da condição para não sofrer, entendeu? Eu ainda não consigo, tipo assim, ver o mundo com beleza, vendo
tantas injustiças, tanto problema, tanto sofrimento, entendeu? Eu posso ver o planeta maravilhoso, essa terra divina, todas as coisas maravilhosas que Deus nos proporciona, e nós, pela nossa forma errada de viver, nós exploramos tudo, nós exploramos o nosso irmão, nós exploramos o planeta, nós exploramos a nossa própria vida. Aqui a gente às vezes chega numa fase que a gente olha assim e fala, pô, o que eu fiz com a minha vida? Né? Quanta coisa que eu podia ter feito errado, né? E aí, essa condição, principalmente social, né? Esse abismo social que existe entre as pessoas, né? A falta de perspectiva, principalmente das pessoas mais humildes. Nossa, é muito complicado a gente ver, eu ver essas coisas e eu fico pensando, falei, a gente não vai fazer nada, a gente se incomoda com um cachorro que está abandonado na rua, mas a gente não se incomoda com o ser humano que está dormindo na rua. A gente não se incomoda, sabe? Então, para mim, vou chegar lá. Tem uma frase que o Marco falou para a gente num dos estudos, né? Que quando a gente visse uma situação assim, que aquilo mexesse com a gente podia falar a frase. Outro dia eu estava tentando lembrar dessa frase e eu não consegui. E agora eu também não lembro. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você entender uma ideia, pelo menos penso eu, né? Usando uma outra forma. Quando a gente vai conseguindo se conectar com essa sensação de presença, ou essa sensação de paz, ou estar mais conectado com Deus, né? Se sentindo filha de Deus, né? Ou um com Deus, tá? O mundo externo não faz diferença. Porque o ego criou uma condição de que ser pobre e ser miserável é ruim. E ter dinheiro, né? E estar numa condição melhor, é bom. Tá? Se você olhar o mundo e ver que pessoas que têm dinheiro, elas estão sentindo a mesma dor e o mesmo sofrimento que o cara que está dormindo na rua. Eu não estou falando que é bom ou ruim, mas entenda que isso tem a ver com o templo interno. Agora você vai entender a ideia do templo, da ideia da luz interior. Ou seja, uma pessoa que tenha muito dinheiro, se ela estiver ligada ao Criador, ela vai estar muito feliz, ela vai estar uma com Deus. E uma pessoa que está numa condição mais humilde, né? Não miserável, porque o miserável ele está bem afastado de Deus, mas mesmo assim, ele mesmo o miserável pode voltar a deixar de ser. Mas uma pessoa que tem uma condição humilde, se ela está com Deus, ela está em perfeição, ela está bem. É isso que tem que entender, que essa visão, essa é a ideia da separação. Ela não é real. Eu não estou falando que, né, o que eu estou querendo dizer é que a gente ainda olha com o olho do ego. Não estou querendo dizer que a gente não possa fazer algo pelo próximo, né, quando uma pessoa está precisando, né, quando uma pessoa, tudo que a gente possa fazer, né, um cachorro na rua, se porventura a gente puder fazer alguma coisa por ele, nós vamos fazer. Uma pessoa, né, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa que tem dinheiro e ela estiver precisando da gente, a gente puder fazer, a gente também tem que fazer. A gente não fala, não, ela tem dinheiro, não precisa. Não existe a diferença mais. Nós temos que andar no mundo e sermos um com todos. Consegue entender o que eu quero dizer? Talvez facilite a sua vida. Parar de sofrer. Porque se uma pessoa está numa condição de extrema pobreza ou extrema miséria, algo dentro dela escolheu assim. Pode parecer estranho, mas algo escolheu assim. Tá? Isso não é ser ruim. É que simplesmente, se às vezes ela está numa condição muito ruim, cabe a nós ou irmos com a nossa paz até ela, né? Ou ir tentar explicar para ela que existe um outro mundo, mas não vai. Se ela não quiser, não adianta. Aí a ideia da procrastinação, ela quer procrastinar mais um pouco. E ela vai sofrer. É isso que é a ideia a nossa, né? Da mesma forma com a gente ainda tem muita coisa para resolver, né? Olha ainda quando a gente vê quando dá o down, né? Quando dá o down em nós, né? Quando a gente... É algo a resolver. É algo que ainda estava sendo procrastinado e que tem que ser resolvido. Senão nós vamos continuar em sofrimento também.
Tá bom? Não sei se que a gente até se estendeu um pouco hoje, gente. Começou meio assim, acabou assim, hoje o negócio foi diferente. Não, tá ótimo, gratidão. Tá bom? Então vou encerrar, gente, porque é a coisa que eu nem sei como é que ficou o tempo, o horário. Por favor, Kátia. Desculpe que eu não tinha visto sua mão. Pode falar. Pode falar. Sara, só para eu ficar mais tranquila aqui comigo, eu vou ler para mim, tá? Aqui, tá? Catinha, querida. O vereador falando. Catinha, querida, tu podes contemporizar. E és capaz de, do meu jeito, toda. Agora não, agora eu vou fazer outra coisa, e fica na procrastinação. Mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador. Ele está dizendo que eu posso pular, fazer o que eu quiser, mas eu não tenho como me desligar dele, né? Porque você é filha dele. É que eu sou filha dele. Aí ele botou aqui após a vírgula a palavra que, porque o Criador fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. O Criador dá um limite. Isso é quando eu me reconheço como filha de Deus, que aí tudo muda. Sim, eu entendo que é dessa forma. Obrigada, Maria de Calcutá, muito grata. Não, é que assim, é que a gente, é que essas palavras aí, algumas dessas, ainda tem crenças nessa frase, entende? Então talvez a gente tenha que ler uma, duas, três vezes, mas eu entendo assim, né? Porque, pode falar. Desculpe me interromper, porque se eu for olhar que é o Criador que fixa o limite do meu sofrimento, então cadê a minha liberdade? Não, o Criador, ele quer que você esteja feliz. Então, exatamente, por isso que ele fixa os limites da capacidade de criar de forma equivocada. Quando eu já estou, digamos, caminhando, procrastinando, mas começando a entender que este Criador habita neste corpinho que vos fala, essa vozinha aqui. Será que não é isso, Sara? Seria isso. Se lembrar de que você é filha dele. Eu acho que é aí que a coisa começa. Por favor, Fernanda, vamos lá, que senão a gente não encerra hoje. É verdade, tá bom demais. É o seguinte, quanto a Adelina falou sobre a frase do Marcos, é mais ou menos isso que eu falo bastante. Quando eu passo por uma pessoa que está em situação de rua ou sofrendo ali, né, na pobreza, deitado, aquela coisa toda, eu digo assim, gratidão, porque você está purificando por mim e por toda a humanidade. Deus te abençoe. Eu falo mentalmente, né? Eu não paro, falo para ele, falo mentalmente. Tá certo? Não, eu penso que é uma forma excelente de transformar muitas coisas, porque é que assim, ó, gente, essa miséria que tem lá fora, ela tá aqui dentro. É por isso que a gente sofre. Eu não queria ser tão objetiva. Né? Ou seja, o miserável, o pobre, o bandido, as moças da rua, né? Aquelas coisas, aquela lista, né? Os pecadores do mundo, né? Né? Eles estão aqui dentro, né? O que nós estamos aprendendo é bem isso que você está falando. Entende? Né? Então, lógico, né? Quando eles estão aqui dentro, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vá no mundo da forma, ir até essas pessoas, se for possível, e ajudá-las naquilo que é possível, né? Mas entenda isso, porque enquanto existir, né, dentro de todo ser humaninho aqui, né, ainda não houve o perdão de todo miserável, de todo pobre, de todo isso, todo aquilo, essas pessoas ainda vão existir, porque elas carregam dentro dela isso. Entende? É difícil ainda, às vezes, a gente entender isso, né? Por isso que somos todos um, não tem como, né? Por isso que temos que amar a si e ao próximo. É a única forma de mudar o mundo. Não condenar nem a gente e nem o próximo. Entender que o amor é o amor, que, né, nessa ideia, né? O amor no sentido de que Deus é amor, né?
Então é aquela ideia de mudar a mente, devagar a gente vai mudando a mente, né? Quando vem a segunda natureza, a gente fala, não, você não habita mais em mim, e aí a gente vai se transformando. Tá bom? Não sei se você quer falar alguma coisa, Delina, senão... Não? Quero agradecer. Um bom final de semana para vocês. Obrigada pela paciência. Imagina, né? Tá bom? Um grande abraço. Gratidão a vocês todos e uma boa noite. A gente se vê domingo, então um abração para todos. Tchau. Tchau.